Bem-vindos à FBV Cursos, eu sou a professora Marcela Lima e vou ministrar o curso Sequências Didáticas com Base na BNCC para a Educação Infantil. Bem, o nosso primeiro tópico é intitulado A Sequência Didática e seus aspectos estruturantes. Então, nós vamos entender primeiro conceitualmente o que é a sequência didática. Segundo Zabala, a sequência didática é uma proposta metodológica realizada por meio da ordenação e articulação de atividades que formam unidades temáticas. Então, percebam, que a partir desse conceito, a ordenação e a articulação de atividades é uma característica, bem presente na sequência didática. Então, os fatos, as atividades, eles têm que estar muito bem amarrados, eles têm que seguir uma sequência lógica, tá? Eles têm que seguir uma ordenação e uma articulação entre os fatos, pois é isso que caracteriza a sequência didática. E essas unidades temáticas, unidades didáticas, elas possuem um tratamento especial do professor em sua elaboração, visando significados para os seus alunos. Ou seja, toda proposta que está posta ali na sequência didática, tudo aquilo que foi pensado, planejado pelo professor, tem que ter um significado para o contexto do aluno, Mas por que utilizamos a sequência didática? Segundo Zabala, a sequência didática ela nos permite uma melhora da atuação docente como resultado de um conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada uma delas tem no processo de aprendizagem do aluno. Então, para esse autor, Zabala, ele defende que a sequência didática ele vem para melhorar a atuação do professor. Mas, eis a grande questão. Como elaborar uma sequência didática? Bem, já vimos lá no primeiro slide que uma das características principais da sequência didática é a ordenação dos fatos, ou seja, os fatos, as atividades, como o próprio nome já diz, sequência didática. Essas atividades elas vão seguir uma sequência lógica, tá? E essa sequência lógica, ela parte de etapas. E são essas etapas que compõem a sequência didática. Então, como elaborar uma sequência didática? O primeiro aspecto é o tema. Então, o professor ele vai ter que eleger um tema central. Por exemplo, educação para as relações étnico-raciais, educação e meio ambiente, educação e sustentabilidade, educação para o consumo. Enfim, nós temos aí um leque de opções, um leque de temáticas para elaborar sequências didáticas. Então, você vai escolher o tema da sua sequência didática. Escolhido o tema, você vai partir para a sua justificativa ou introdução, onde você vai brevemente situar o leitor, da importância de você trabalhar essa temática com os seus alunos. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma sequência didática que eu elaborei, para vocês terem de forma mais concreta um exemplo de uma sequência didática com base na BNCC. Bem, eu já tenho o meu tema, já tenho a minha justificativa elaborada, agora é o momento de partir para os objetivos. Em geral, nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Mas o que são os objetivos? É aquilo que eu pretendo alcançar com os meus alunos. Lembre-se sempre que esse objetivo da sequência didática ele vai sempre dialogar com a temática que você escolheu e com a sua justificativa, tá? O quarto ponto são os conteúdos, tá? Lembre-se que os conteúdos ali trabalhados na sequência didática, eles vão estar ali sempre dialogando com os objetivos e com a temática que você escolheu.
Um quinto passo, a descrição das atividades didáticas que devem estar sincronizadas e encadeadas para o alcance dos objetivos pedagógicos, com no mínimo 4 atividades. Ok? Então, percebam que depois que a gente delimita ali quais são os conteúdos, né, que vão fazer parte da sequência didática, é necessário que o professor ele descreva quais são as atividades que ele vai desenvolver. Eu estou falando aqui nada mais, nada menos do que a metodologia. Então, aqui na descrição das atividades, eu vou ter que descrever passo a passo quais são as ações que eu vou desenvolver em sala de aula. E, por fim, né, o critério avaliativo, como que eu vou avaliar os meus alunos. Lembre-se que todas essas etapas, todos esses passos para a elaboração da sequência didática são passos que dialogam entre si. Então, essas etapas elas têm que estar muito bem definidas. Como devem ser elaboradas as atividades de uma sequência didática? Bem, primeiro que a sequência didática, de acordo com Zabala, ela deve permitir ao professor a determinação dos conhecimentos prévios dos alunos relativos aos conteúdos a serem propostos, a relação de significação e função dos conteúdos para os alunos. O que é isso? Eu estou dizendo aqui que os conteúdos que são trabalhados, não é, dentro da sequência didática são conteúdos que têm que ter uma relação direta, né, com o contexto dos educandos, tá? Então, procurem escolher temáticas que os alunos eles tenham certa familiaridade. Outro ponto importante é a adequação ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, por exemplo, se eu estou pensando em desenvolver uma sequência para a educação infantil, eu terei que pensar, né, como professor, como professora, em atividades, né, que o meu público seja capaz de desenvolver. Então, eu tenho que prestar atenção na faixa etária, eu tenho que prestar atenção nos recursos e nas metodologias que eu, enquanto professor, vou utilizar para que o meu aluno, dentro dessa sequência didática, alcance a aprendizagem. Então, esses são aspectos que Zabala vem destacar aqui para a gente no processo de elaboração da sequência didática. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.